Prezado amigo, como nós tínhamos prometido, hoje nós vamos compartilhar sobre sinais indicativos da proximidade da volta de Jesus no universo eclesial, que é um dos capítulos deste livro que nós escrevemos. Há uma palavra de Jesus, de acordo com o evangelista Mateus, no capítulo 24, o versículo 4. Então, lá está escrito: vede que ninguém vos engane. Então, Jesus, em outras palavras, está dizendo: abra os olhos, cuidado para não serem enganados. Porque um dos sinais do tempo do fim, do tempo em que nós estamos vivendo, são os enganadores. Eles estão aí por toda parte, por todo lado, em todos os grupos. Infelizmente, na igreja, nós temos muitos enganadores. Então, hoje, nós gostaríamos de compartilhar sobre como identificar, como conhecer a verdadeira igreja e a igreja falsa, a falsa igreja. A palavra de Deus, especialmente através de Jesus, nos avisa o seguinte: a igreja é o povo de Deus, são os discípulos de Cristo, os seguidores de Jesus, são aqueles que creem em Jesus, que obedecem a Jesus, que aprendem a palavra de Deus com Jesus, em Jesus. Está tudo centralizado em Jesus. Jesus é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas. Jesus é o Senhor. Nós somos os servos. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, os galhos. E todo aquele que quer frutificar, quer dar bons frutos, frutos de verdade, de paz, de fé, de esperança, de alegria, de bondade, de benignidade, de misericórdia, tem que estar em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus da misericórdia, da graça, do amor. A palavra de Deus, por exemplo, em João, na epístola de João, diz que se alguém disser que ama a Deus e não amar o seu irmão, o seu próximo, esse é mentiroso. Porque quem ama a Deus ama o seu irmão. Então Jesus é a síntese, ou ele é a essência de tudo que é bom. A igreja é formada destes seguidores. A igreja verdadeira está ligada, alicerçada no fundamento que é Jesus, na base, no alicerce, no sustentáculo que é Jesus. Tudo tem que ter como centro Jesus. O ensino é o evangelho de Jesus. Agora, a falsa igreja, ela distorce essa palavra. O ensino já passa a ser a doutrina da igreja, que não é sempre a mesma de Jesus, o evangelho. O local tem que ser o templo. Mas Deus não tem que estar preso, encurralado num lugar. Deus não habita no santuário apenas feito por mãos humanas. É o que a palavra de Deus diz. É santo o lugar onde Deus está. E Deus não tem obrigatoriamente de estar no lugar santo, especialmente santificado por mãos humanas.
Quando Deus aparece a Moisés, lá no deserto, a palavra de Deus a Moisés foi: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisas é santo. O que faz de um deserto um lugar santo? A presença de Deus. Isto é a igreja. A falsa igreja limita a presença de Deus a um lugar, ao templo. Transforma a sã doutrina, o evangelho, numa doutrina de preceitos humanos, de costumes humanos e de correntes teológicas apenas do grupo, como se Deus estivesse preso, como o passe de Jesus fosse comprado por aquele grupo onde Jesus tem que atuar ali, fazer os milagres só ali e etc. Cuidado, a palavra de Jesus é: vede que ninguém vos engane. Abra os olhos, não seja enganado. Olhe para Deus, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Todos aqueles que são de Deus encaminham para Jesus, que é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Pense nisto. A minha função como servo de Deus é abrir os olhos, é ajudar para que as pessoas não sejam enganadas. E é isso que, em nome de Jesus, queremos fazer hoje. Que Deus te abençoe. Amém. Meus amigos, hoje nós vamos dando sequência ao que estamos dizendo com base nesse livreto que nós escrevemos sobre a grande consolação, a volta de Jesus. Nós vamos falar sobre sinais indicativos da proximidade da volta de Jesus no universo eclesial. No programa próximo passado, nós compartilhamos sobre como identificar a verdadeira igreja e a falsa igreja. Hoje, nós vamos compartilhar, com base na palavra de Jesus, na palavra do Evangelho, sobre como discernir, como identificar o verdadeiro profeta e o falso profeta, o verdadeiro pastor e o falso pastor, ou como qualquer outro líder religioso. Então eu quero começar hoje lendo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, dos versículos 15 a 23. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23. Palavras de Jesus. Vamos ler. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, ou frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia da volta de Jesus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor,
Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, meus amigos, são palavras de Jesus. E a grande preocupação de Jesus é para que a gente não seja enganado. Ele começa dizendo: acautelai-vos. Cautela, cuidado para não serem enganados. Porque, disse Jesus, muitos, nesse tempo do fim, muitos iriam aparecer dizendo-se profetas. Mas, na verdade, eram como lobos vestidos de ovelhas. Um dos cuidados que nós temos que ter é com o disfarce, porque são enganadores. E como enganadores, eles tentam disfarçar e aparecer como se fossem verdadeiramente profetas, verdadeiramente pastores. Então, eles têm uma aparência de gente boa, de gente de Deus. E aqui Jesus nos avisa dizendo: olha, inclusive eles vão dizer para mim, no dia que eu voltar, vão me dizer: Senhor, mas no teu nome nós profetizamos. No teu nome nós expelimos demônios. No teu nome nós fizemos muitos milagres, muitos sinais, muitas curas, muitos prodígios. Irmãos, prestaram atenção no que Jesus está dizendo? Nem todo aquele que profetiza, mesmo em nome de Jesus, é verdadeiramente profeta. Ele inventa profecia, ele cria profecia, ele fala dele mesmo. Pedro diz na sua segunda epístola que nenhuma profecia verdadeira ela aparece da criação, da elucidação humana, da mente humana. Mas a verdadeira profecia é pronunciada por homens santos, homens de Deus, que falam pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: o verdadeiro profeta profetiza a palavra de Deus, que recebeu de Deus, que Deus falou com ele e que ele transmite. O verdadeiro profeta, por isso mesmo, fala sempre a verdade. Nunca mente. Por isso, a profecia anunciada pelo verdadeiro profeta sempre se cumpre integralmente. Porque ele está falando em nome de Deus, apenas a palavra que Deus lhe mandou falar. E a profecia básica, a profecia revelação de Deus, está escrita na sua palavra. Por isso, para não sermos enganados, devemos fazer como os bereanos faziam. Eles, ouvindo qualquer coisa, especialmente se era uma novidade, eles iam conferir nas Sagradas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos que ter sabedoria e temos que examinar o que é dito por qualquer pessoa que se diz profeta. Examina a Escritura para ver se bate, se confere, antes de aceitar ou de rejeitar. Mas, em segundo lugar, Jesus disse: conheça a vida do profeta, conheça a vida do pastor. Porque é pelos frutos, é pela atitude, é pela maneira de ser, de viver. Quem é, é. E a família conhece. E os vizinhos conhecem.
E as pessoas que convivem com ele sabem quem ele é. Então vamos tentar conhecê-lo. Se a pessoa é de Deus, é uma pessoa de Deus, da verdade, do amor, da justiça, da paz, da fé, da esperança, da bondade, da misericórdia, da humildade. Quem é de Deus é assim. Jesus dizia como? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é orgulhoso, vaidoso, presunçoso, não é de Deus. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Conheça o profeta, e não pela aparência, mas confira na palavra, a palavra que ele disser. E conheça a vida da pessoa. Quem é o tempo todo, em todo lugar, especialmente onde mora, especialmente na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança. Porque ele é. E não quer mostrar que é. É assim que se distingue. Tem muitos falsos profetas. A palavra de Deus insiste nisso. Acautelai-vos. Cuidado para não serem enganados. Porque aparecerão muitos no meu nome, usando o nome de Deus, falando em nome de Deus. Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É um dever, é uma obrigação minha, como pastor, avisar, transmitir o aviso de Deus. Cuidado, abra os olhos. Vede que ninguém vos engane. Não se deixe enganar por ninguém. Vá para Deus. Confie em Deus, em Jesus. Peça a Ele sabedoria. Medite na sua palavra. Conheça a vida das pessoas antes de escolher a pessoa para ser seu líder. Quem lidera com Deus aponta para Jesus e não para si mesmo. Que Deus lhe abençoe. Amém.